Oi gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre o chamamento ao processo, outra modalidade de intervenção de terceiros, que está prevista ali no artigo 130 e 132 do CPC. Nesta modalidade de intervenção de terceiros, a gente vai dizer que ela é uma modalidade provocada, diferente da assistência, onde o assistente vem porque quer, aqui não. O chamado ao processo só vem para o processo porque alguém chamou ele. Quem chama? O réu. Então, o chamamento ao processo vai acontecer porque o réu chama outros para virem com ele responder naquele processo. Cuidado! Aqui no chamamento ao processo, você não tem uma troca de réus. Não é que o réu diz, eu não tenho nada a ver com isso, vem alguém no meu lugar. Não. O réu diz, ok, sou réu, devo ser réu, mas existem outros ou outro que também deve ser réu comigo. E chama esse pessoal para o processo. Sabe aquela vez assim que você estava brincando com o teu irmão? Me lembro de uma vez isso, que eu e meu irmão mais velho estávamos jogando bola dentro do apartamento, aquelas coisas assim em Curitiba, chovendo, frio e tal. Era um dia assim como hoje. E de repente jogando bola no apartamento e o meu irmão foi driblar lá, pensa, era um apartamento bem pequeno, mas a gente dava um jeito. E aí ele tropeçou num banquinho, e nesse banquinho tinha um vaso em cima, bem bonito. E aí o vaso caiu, quebrou e sujou tudo de terra. Na verdade não quebrou, ele só virou a terra assim. Mas virou tudo no chão, aquela terra molhada, né? E aí sujou tudo o tapete e a gente pegou aquela terra, meio que foi limpando, um pouco ficou para debaixo do outro tapete, aquele miguezão que adolescente e criança fazem. Aí minha mãe chegou em casa e já viu, né? Viu aquele chão úmido, já se ligou que alguma coisa tinha acontecido. E na hora ela veio assim, Guilherme, o que você fez aqui? Eu disse, não fui só eu, o Marquinho também estava junto comigo. Ou seja, chamei ele para responder junto comigo. É mais ou menos o que acontece no chamamento ao processo. Então, por exemplo, eu cobro uma dívida de um devedor solidário. São 3 devedores solidários. Eu entro com a ação contra um só. Esse um só falou, ok, eu vou responder, mas eu quero que os outros 2 venham junto comigo, tá? Então, essa é a ideia do chamamento ao processo. Então, nós teremos aqui não uma troca de réus, mas uma ampliação do polo passivo da demanda. E quando que isso é possível? Aqui a gente precisa focar em 2 artigos principais, o 130 e o 132, que são, de fato, os artigos mais importantes do tema aqui. Então dá uma olhadinha ali, ó. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, como eu disse, ele faz isso na própria contestação, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Professor, o que é o afiançado? O afiançado é aquele que está sendo garantido pelo fiador. Tá? Então, quando você tem um contrato de fiança, você tem a figura do fiador, que é alguém que garante o pagamento da dívida caso o afiançado não pague. Então, o João fez um contrato, por exemplo, de locação com o Antônio, tá? E eu sou o fiador do João, tá? Se o João não pagar, ele é o afiançado, eu vou ter que pagar. Essa é a lógica do contrato de fiança. Agora, imaginem que tenha entrado com uma ação só contra mim, direto contra mim que sou o fiador. Eu posso chamar o afiançado, que é o devedor principal? Sim, ei, pera lá, eu sou fiador sim, mas eu quero trazer o devedor principal para o processo também, tá? Agora anote que o contrário não é válido. Se eu quiser entrar com uma ação só contra o devedor principal, o afiançado não pode chegar e falar, eu sou o devedor, mas eu vou trazer o fiador. Não, eu se quisesse poderia ter cobrado do fiador, mas eu não quis, tá? Então, notem que o chamamento cabe quando eles estão no mesmo nível, digamos, de dívida, ou quando aquele que está num grau menor de devedores, digamos assim, chama quem está no grau maior. Então, afiançado é o devedor principal, o fiador, digamos, entre aspas, o devedor secundário. Pô, se ele é parte no processo, ele pode chamar o devedor principal. O contrário não, tá? Mas eu, como credor, posso cobrar dos 2? À vontade. Mas eu quis cobrar só do afiançado, porque é ele que deve. Eu não quero sacanear o fiador. Tudo bem. Se eu cobrei só dele, ele não pode chamar o processo fiador. Agora, se eu optei cobrar só do fiador, o fiador pode chamar o afiançado ao processo pela figura do chamamento ao processo, tá? Augusto ao fundo dando uma choradinha, não sei se vocês perceberam, mas ele está aqui participando dessa aula. Ouviu a palavra fiador e já chorou, ficou com medo que realmente ser fiador é um negócio meio de louco no nosso país, tá?
Segunda hipótese, está ali no 130, inciso 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles. Então o devedor entra com uma ação, o credor entra com uma ação contra um fiador, Guilherme, mas tem mais 3 fiadores. Eu posso chamar eles, porque eles estão no mesmo nível que eu. Então posso chamar eles ou ele, o próximo fiador que tiver, tá? E a mesma lógica do inciso 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida em comum. Então todo mundo deve igual é boa, né? Deve igual, mas o credor cobrou só de um. Esse um pode chamar os demais. Beleza? Para integrar, para ampliar esse polo passivo da demanda. Agora, molhando o bico aqui com o meu belo copo do Paraná Clube, que não está tão bem quanto a gente imaginava. Alguns dizem que vai cair para a Série D. Eu não acredito nisso, tenho fé, mas vamos seguir lá. Olha o que diz o 132 do CPC. A sentença de procedência nessa ação valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos devedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Esse 132 ele vai trazer a hipótese de subrogação legal que a gente chama. Professor, não entendi nada. Então eu vou dar um exemplo para que vocês consigam visualizar. Exemplo 1. Eu sou o fiador, tá? Eu chamo para o processo o devedor principal. A gente perde a ação e nós temos que pagar essa parada. Eu pago. Tiro do meu bolso, pago esse negócio. Paguei, ponto. Adimpli, credor não encha mais o saco. Só que eu paguei uma dívida desse afiançado. Preciso entrar com uma ação judicial, prof, contra esse cara? Não. Essa sentença que reconheceu que nós dois éramos os devedores, somado ao fato de que eu paguei no lugar dele, é título executivo, ou seja, é documento hábil para eu cobrar dele essa dívida. E o mesmo raciocínio se aplica no caso de devedores solidários. Quer um exemplo? Devedores solidários, Guilherme, André e Bruno, devem 30 mil reais para Carlos. Carlos entra com a ação contra o Guilherme. Guilherme fala, ok, sou o devedor, mas vou chamar todo mundo. André e Bruno venham junto, os 3 no processo. A gente perde a demanda e o juiz manda que nós paguemos os 30 mil reais. Eu tiro 30 mil do bolso e pago a parada, tá? Essa decisão que disse que nós 3 éramos devedores solidários, somado ao fato de que eu paguei tudo, me dá o direito de cobrar deles a parte que cada um incumbia. Vejam, o credor tinha direito de cobrar 30 mil dos 3, qualquer um deles. Mas, tecnicamente falando, cada um devia 10. Por o credor, eles me devem 30. Eles que se acertem como é que eles vão pagar isso. Mas eu vou cobrar 30, inclusive de qualquer um eu posso cobrar. E cobrou de fato de mim, paguei os 30 mil, tá? Eu posso chegar para o Carlos e falar, eu tenho direito a 10 teu e a 10 teu, Bruno. Com essa mesma sentença, ela é um título executivo no sentido de que eu posso exigir esses valores, né, deles, que são a cota parte que eles devem nesse caso aí. Beleza? É isso sobre chamamento ao processo. Em simples palavras, no chamamento ao processo, o réu pode chamar ao processo outros devedores solidários ou outros devedores que estejam em hierarquia superior a ele, no sentido de que sejam devedores principais. É isso que eu quero dizer. Tá bom? É isso. Fechamos o chamamento ao processo. Um abraço e até mais.